Olá a todos e a todas, bem-vindo ao canal para mais um vídeo para falar de eleições 2020. Isso porque saiu mais uma pesquisa do Ibope para as eleições na capital cearense, as eleições que já acontecem no próximo domingo. E existiu uma grande expectativa sobre o resultado dessa pesquisa eleitoral, ainda mais pela prisão do ex-deputado Adail Carneiro, que aconteceu na semana passada, e que por parte dos Ferreira Gomes existia um certo receio de que essa prisão alterasse alguma coisa no quadro da disputa eleitoral em Fortaleza. Por parte do capitão Wagner, se esperava uma subida na pesquisa que foi divulgada hoje, em virtude desse acontecimento causar um certo impacto na campanha eleitoral do seu opositor, que no caso é o candidato José Sarto. Então, vamos aos números da pesquisa. Eu vou já fazer um comentário do porquê que se esperava tudo isso dessa pesquisa eleitoral, que se esperava uma alteração radical, mas já vou logo adiantando que a pesquisa não teve essa alteração radical que alguns esperavam, Para a alegria de uns, para a tristeza de outros, a pesquisa mudou pouca coisa do panorama que vinha sendo colocado e, pelo contrário, ela amplia a vantagem do candidato José Sarto, do PDT, que fica em uma situação muito privilegiada na disputa eleitoral, e eu vou explicar por quê a partir de agora para você aqui dentro desse vídeo rapidinho. Olha, a pesquisa ela levou em conta 805 pessoas durante os dias 21 e 22 de novembro. Ela foi uma pesquisa realizada pelo Ibope, que foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral e que tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A confiança da pesquisa é de 95%. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que com essa margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, a probabilidade de um acerto no resultado da pesquisa é de 95%. E as pesquisas já acertaram no primeiro turno dessa disputa eleitoral em Fortaleza, o que fortalece ainda mais a confiança nesses números, ainda mais vindo do Ibope. E até porque os números se parecem muito com os números da pesquisa Datafolha e das pesquisas registradas já anteriormente para esse segundo turno na capital cearense. Então vou começar trazendo na tela para você rapidinho o resultado da intenção de voto total em Fortaleza para os candidatos José Sarto e para o candidato Capitão Wagner do PROS. A intenção de voto total ela leva em conta os votos brancos e nulos e as pessoas que estão indecisas, que não souberam responder e não souberam opinar. O candidato José Sarto do PDT segue na frente com 53% da intenção de voto do eleitorado na capital cearense, enquanto o candidato Capitão Wagner tem 35% da intenção de voto do eleitorado. Votos brancos e nulos somam 9%, não souberam ou não quiseram opinar somam 4%. Esse eleitorado é o eleitorado total que opinou nessa pesquisa dessas 805 pessoas na capital cearense dos dias 21 e 22 desse mês, Ou seja, ontem e anteontem em Fortaleza. Nós temos também, divulgado pela pesquisa do Ibope, o resultado para os votos válidos, Os votos válidos eles não levam em conta os brancos e nulos e os que não souberam opinar. Por isso, muitas vezes, a pesquisa dos votos válidos, ela traz sim um retrato de quem está na frente, mas ela não traz um retrato no comparativo aos 50% mais um, ou seja, ao que o candidato precisa obter para garantir de fato uma vitória sem depender de uma rejeição ou de um outro fator do seu adversário na disputa eleitoral. E eu vou já explicar para você por que essa representação, principalmente dos votos totais, que consideram brancos, nulos e as pessoas que estão em dúvida, elas trazem um amplo favoritismo para o candidato Sarto, ainda assim comparando com os votos válidos que dão uma vantagem até maior. Vou te explicar agora por quê, mas primeiro vamos ver o número aí da intenção de voto em Fortaleza no que diz respeito aos votos válidos, que hoje trazem o candidato José Sarto com 60% da intenção de voto do eleitorado da capital contra 40% do candidato Capitão Wagner. Por que a intenção de voto da pesquisa dos votos totais ela deixa o Sarto numa situação muito tranquila? Porque o Sarto hoje ele tem 53% da intenção de voto e na margem de erro, ainda com a margem de erro da pesquisa, ele teria entre 50% e 56% desse percentual de voto. Na pior das hipóteses, o candidato José Sarto ele teria metade do eleitorado na capital.
E por que isso complica o seu adversário, o capitão Wagner, nessa disputa? Complica principalmente porque o capitão Wagner, ainda que consiga conquistar 100% desse eleitorado que está em dúvida, ou que hoje votaria em branco ou nulo, que já é muito difícil conquistar 100% desse eleitorado, ele teria também que conquistar parte do eleitorado do candidato José Sarto do PDT, o que é muito difícil do ponto de vista ideológico, já que um eleitor que vota nos Ferreira Gomes, que vota no PDT, ou até se fosse uma candidatura do PT nesse segundo turno, ele teria que ter uma mudança muito radical para mudar de postura e para decidir de uma hora para outra, faltando 6 dias para as eleições, de mudar o seu voto do candidato José Sarto do PDT para o candidato capitão Wagner do PROS. Então seria uma mudança muito radical. Isso dificulta muito a situação do capitão Wagner, que não precisa apenas conquistar agora o eleitorado indeciso, o eleitorado que vota em branco, mas precisa conquistar, sobretudo, para garantir uma maioria nas urnas, o eleitorado do candidato José Sarto. Entende como isso é complicado, como isso é uma situação muito delicada para a candidatura do Wagner lá na capital cearense? Essa pesquisa era onde se esperava que o capitão Wagner tivesse uma arrancada para que ele pudesse tentar, ao final, nas últimas pesquisas que serão realizadas de boca de urna, faltando 1 ou 2 dias para as eleições, e tentar uma vitória, uma virada sobre o candidato José Sarto. Mas com esse resultado, a situação do Wagner complica muito nessa disputa eleitoral. Olha, a pesquisa do Ibope ainda também perguntou ao eleitorado da capital como ele avaliava a gestão do atual prefeito Roberto Cláudio, do governador Camilo Santana e do presidente Jair Bolsonaro. Vou trazer aqui os números rapidinho para vocês. Perguntado sobre a gestão do prefeito Roberto Cláudio em Fortaleza, o eleitorado de Fortaleza avaliou com 52% para ótimo e bom, 32% para regular, 14% avaliou como ruim ou péssimo e 2% não souberam ou não responderam à pesquisa. Quando perguntado sobre o governador Camilo Santana, 57% avaliou a gestão do atual governador como ótima ou boa, 28% avaliou como regular, 12% apenas avaliou como ruim ou péssimo e 3% não responderam ou não souberam opinar. Quando perguntados a respeito da gestão do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, 26% do eleitorado da capital afirmou ser ótimo ou bom, 25% afirmou ser regular e 46% afirmou ser ruim ou péssimo, além dos 2% que não souberam responder ou não quiseram responder à pesquisa eleitoral. Isso mostra ainda uma grande força, uma grande aceitação do governador Camilo Santana em um comparativo com o presidente Jair Messias Bolsonaro. E a avaliação do Bolsonaro não é tão ruim quando se leva em conta que ele está no Nordeste, onde teoricamente ele não tem tanta força. Mas o desenho na capital cearense, de fato, está muito complicado para o candidato capitão Wagner. O candidato José Sarto, do PDT, é franco favorito, vai com uma dianteira muito grande para essa última semana. E a discussão ela continua girando em torno de uma única coisa, da prisão do ex-deputado Adail Carneiro, que foi preso na semana passada. O ex-deputado ele foi preso com 2 milhões de reais em dinheiro vivo, guardados em aparelhos televisores escondidos em uma residência, nessa operação. Há quem diga também que a Polícia Federal sofra algum tipo de interferência via governo federal, que teria muito interesse em Fortaleza na vitória do candidato capitão Wagner do PROS, E a suspeita cresce ainda mais, sendo que essa investigação não é novidade, não é a primeira vez que o Adail é acusado desse tipo de envolvimento, mas ela ressurgir logo agora, próximo à disputa eleitoral. Inclusive, muito se cogitou que hoje, às vésperas do debate, surgiria isso. A Polícia Federal já estava investigando há bastante tempo e agora encaminhou o Adail Carneiro para o sistema prisional do estado do Ceará, onde muito se cogita uma possível delação. O que é uma delação? É quando o acusado de um crime, é quando o investigado de um crime, ao ser preso, ele começa a delatar possíveis participantes de outros crimes ou do mesmo crime e tem a sua pena reduzida, tem a sua punição reduzida. Então, essa pressão feita, ela poderia trazer o Adail Carneiro delatando alguém. E o que é que o candidato capitão Wagner e os seus aliados esperam? É que haja a delatação de pessoas ligadas ao candidato José Sarto, dos Ferreira Gomes, sobretudo. Então, é esse o intuito e era essa a expectativa de que a notícia em si da prisão
do Adail Carneiro já trouxesse uma queda nas pesquisas do candidato Sarto, que não aconteceu, para surpresa do capitão Wagner, obviamente, e para o otimismo do candidato dos Ferreira Gomes, do candidato José Sarto, do PDT, que seguiu, pelo contrário, crescendo até na pesquisa, 1 ponto percentual a mais ele tem nos votos válidos do que na pesquisa anterior que havia sido registrada. Então, é de fato uma questão a se trazer e, sobretudo, também uma coisa se coloca. Foi muito aceito pelo eleitor de Fortaleza a argumentação de que há cerca de 4 anos o Adail Carneiro não é mais aliado dos Ferreira Gomes. Vale lembrar que ele, de certa forma, traiu ou deixou o clã Ferreira Gomes quando ele resolveu votar a favor do impeachment da então presidente Dilma Rousseff, há cerca de 4 anos aqui atrás, o que ocasionou numa separação da Adail, né, que hoje teria muito mais uma proximidade com o Centrão do que com os partidos de esquerda no estado do Ceará e, sobretudo, na esfera federal. Então, essa questão é uma questão também que foi levada em conta, e essa questão de corrupção da Adail, ela vem sendo investigada há cerca de 20 anos, né? Aliás, ela não vem sendo investigada há todo esse tempo, mas ela, na investigação, revelou que isso vem acontecendo, esses supostos crimes acontecem há cerca de 20 anos, o que tira ainda mais, né, a possibilidade, digamos assim, de uma ligação direta com o atual candidato à prefeitura de Fortaleza, o candidato dos Ferreira Gomes, o candidato José Sarto. Então, fica aí nas entrelinhas uma grande vantagem para o candidato do PDT. É lógico, é disputa eleitoral, uma bomba de última hora, até uma delação, como a gente sabe que os candidatos do PROS, né, o candidato do PROS, aliás, capitão Wagner, vai esperar até a última hora por uma delação, à véspera das eleições, para haver uma mudança no panorama da disputa eleitoral, mas é muito complicada essa questão, porque o Wagner precisaria hoje conquistar o eleitorado do Sarto, que a gente sabe que é praticamente impossível, né? Não é impossível porque em política existe tudo, é uma eleição que vai acontecer no próximo domingo, que daqui para lá muitas águas podem rolar, mas de fato o favoritismo do candidato José Sarto, ele se consolida ainda mais com essa última pesquisa do Ibope divulgada para vocês. Para você não custa nada dar um like, se inscrever no canal, fortalecer o nosso trabalho. Em breve eu vou estar trazendo outros vídeos aqui para a gente seguir falando das disputas eleitorais em várias capitais do país. A gente volta em breve.